Simbora. Pessoal, hoje nós vamos aqui para nossa aula 11, tá? Lembra que a aula passada a gente falou que tinha dividido o capítulo porque era muito documento, né? Para não ficar uma aula muito maçante. Então a gente viu alguns documentos na aula passada, né? Ata, declaração, informativo. E hoje nós vamos ver memorando circular, alguns outros documentos, tá? E algumas formas de salvar os nossos arquivos dentro lá do Google Documentos. Aulinha bem tranquila, bem light. Lembrando, próxima aula, 12ª aula, 12ª significa prova, tá? Então, nós teremos provinha aula que vem, beleza? Então, para o primeiro documento, circular. O que é o circular? É o busão que a gente pega? Não, tá? A circular é uma forma mais simples e comum de transmitir uma informação, tá? É uma forma mais rápida, onde a gente consegue, dentro da empresa, avisar, né, passar aviso todo para nossas equipes, para os colaboradores, tá? Toda vez que você receber uma circular, quando vocês estiverem trabalhando, estagiando, vocês vão ter que assinar nela, né, assinar embaixo que você leu aquilo ali, tá? Porque senão depois você pode falar, eu não sabia dessa informação, eu não fiquei sabendo, aí você não vai poder alegar, tá? A circular pode ser o quê? A partir da semana que vem, todos os funcionários vão entrar às 9 horas, né? Ou a partir da próxima semana será horário reduzido. Pode ser 1000 informativos, 1000 informações, tá? Citando apenas aí as mais comuns. E para elaborar uma circular, o que ela tem que ter? Isso aqui é o padrão, tá? O papel timbrado, lembra que é aquele papel, né, em cima com o logo da empresa, tá? O título e o número da circular, se é a primeira circular, segunda, terceira, por aí vai, não importa, você pode fazer quantas circulares você quiser dentro da sua empresa. Importante, a data que foi redigida circular, que quer dizer que a partir daquele momento em diante vai valer o que está escrito lá, tá? Daquela data para trás não valia, não era válido. O assunto, né, que será abordado aí no texto, tem que ter o assunto, óbvio, tá? Vai usar os nomes vocativos, os pronomes de tratamento? Sim, tá? Então, linguagem formal também. O texto bem explicado e, claro, a pessoa tem que ler a circular e tem que entender, compreender. Ela não pode dar dupla interpretação, ela tem que ser uma interpretação fácil e única. E no final, saudação final e assinatura, tá? Aqui tem um modelinho aí para vocês entenderem o que é uma circular. O papel timbrado, né? Começando aqui, a Universidade Federal de Santa Maria. A descrição aí da empresa, né? Ministério da Educação, Universidade Federal, Centro de Ciências Rurais, Gabinete de Projetos. Veio a data, olha só o detalhe da data, alinhamento à direita, tá? Datinha aqui, ó, Santa Maria, 10 de agosto de 2018. Na primeira linha já vem aqui o número da circular, tá vendo? E quem tá fazendo, né? O órgão que tá produzindo a circular, que é o Gabinete de Projetos. Se vocês perceberem aqui, normalmente os números das circulares e dos ofícios, ele vem um número, né? Por exemplo, a primeira circular que eu estou redigindo nesse ano, barra o ano que está sendo, né, redigido. Se fosse agora, né, seria a primeira barra 2020, ou só 20, né? Para dizer que foi feito no ano de 2020. Aí aqui vem de quem que está sendo escrito, quem está escrevendo, né, comissão de extensão, e para quem que vai, tá? As chefias de departamento. Aí começa aqui, ó, pronome de tratamento, prezadas chefias. Aí ele vai dizer o que é circular, né, que é informal. Em reunião datada do dia 10 de agosto, essa comissão decidiu que a partir desta data, o chefe de departamento deverão anexar a ata com o parecer do conselho ao tramitar os projetos, tá? Não vou ler tudo não para a gente não ficar maçante. Então, aqui, tá? Diz o que a circular vai informar a quem? As chefias. Vendo para cá, alinhamento aqui também à direita, né? Finalizando atenciosamente.
E a assinatura? As assinaturas são centralizadas e em duas colunas. Existem duas maneiras mais fáceis de vocês fazerem aqui. Vocês podem acrescentar, né, uma tabela e tirar o risco, né, uma tabela com duas colunas, ou você pode aí também inserir uma caixa de texto, né, separado aí, bonitinho, tá? Ou selecionar o texto e fazer duas colunas normais também, tá? Existem várias formas. Típico, texto justificado, né? Retinho do lado, retinho do outro. Fonte, Arial, tamanho 12. Pessoal, vocês vão ver que todos os documentos que a gente falou na aula passada, os documentos que nós vamos falar nessa aula, o tamanho é 12 e a fonte é Arial. Professora, só pode ser Arial? Não, nós também podemos utilizar Time New Roman. Só que para não confundir muito a cabecinha de vocês, né? Que vocês não lembram nem o que vocês comeram ontem, né? Alguns nem o que comeu hoje. Então, a gente vai trabalhando com a Arial para ficar mais fácil de vocês fazerem os documentos aí, beleza? O nosso próximo documento é o comunicado. O comunicado, ele é parecido com o circular. Só que no comunicado você não precisa assinar, é uma coisa mais informal, tá? Quem usa muito são escolas, né? Por exemplo, comunicamos que no dia tal não haverá aula. Comunicamos que o aluno tal está com documentação pendente, né? Então, ele pode ser feito de forma interna ou externa. Você pode botar um comunicado, né, para os funcionários, ou pode colocar um comunicado na porta. A partir do dia tal, comunicamos que não pode entrar sem máscara dentro dos estabelecimentos. É um comunicado, tá? Ele tem um padrão a ser seguido? Sim, tá? O título bonitinho, né? Aqui o nosso papelzinho timbrado, ó. O texto justificado, Arial tamanho 12 e a assinatura de quem está informando, tá? Centralizado tamanho também Arial 12. Tá? Então, o comunicado ele é mais simples, ele é mais tranquilo. Tá? Que é o nosso comunicado, ele fala, Ricardo Pereira Alves, presidente da Câmara, faz saber, ou seja, informa que, né, vão ser executadas obras de substituição das condutas da rede água a partir do dia 12, tá? Então, o abastecimento de água entre as 8 e as 18 estará cortado, né? Resumindo o texto aí. Né? Então, é só um comunicado, não precisa que todos os moradores da cidade assinem, não, tá? Só que ele tem que ser divulgado em um meio que todo mundo veja, tá? Ou colocado em um meio de comunicação, ou num site da empresa, da prefeitura, não sei como é que é lá, provavelmente é a prefeitura, porque é Câmara Municipal, né? Ou na porta da Câmara Municipal, né? E por aí vai. Então, tem que estar em locais visíveis o comunicado. O nosso próximo, e creio, se eu não me engano, é o último, é o memorando ou ofício, tá? É a mesma coisa? Praticamente, tá, pessoal? Por quê? O memorando, ele é feito comunicação interna, ou seja, eu aqui quero informar que para a secretaria, né, sei lá, dos alunos que estão fora de pauta. Então, eu faço um memorando e envio para lá. Ou quero enviar um memorando para o setor de compras, porque tem 3 teclados que não estão funcionando e a gente precisa substituí-los. Eu envio um memorando de solicitação, tá? Para os setores de dentro da empresa. Já o ofício é quando a gente vai fazer esse pedido, por exemplo, fora. Normalmente, 95% das vezes, os ofícios são entregues a órgãos públicos. Né? Vamos supor que a gente aqui no Enet quisesse fazer uma feira de ciência com vocês, ali embaixo, né? A feira tecnológica. A gente teria que pedir, né, enviar um ofício à prefeitura aqui, né, do setor comercial, o administrador do setor comercial, né, que fala aqui, para ele fazer essa liberação de uso do espaço, né, do estacionamento, para fazer esse tipo de feira. Ou você vai fazer seu aniversário lá na sua rua, fecha a rua inteira, né, vai tocar o frevo lá, você tem que pedir um ofício, tem que solicitar a polícia, né, tem que solicitar o bombeiro e solicitar o uso da rua. Então, você faz um ofício, a prefeitura da sua cidade, a região administrativa de lá, né, administração,
para uso, né, desse espaço. Então, normalmente o ofício, comunicação externa, e quase sempre para órgãos públicos, e o memorando, comunicação interna, tá? Que fica bem mais rápido e bem mais fácil. A estrutura deles é bem parecida, tá? Deve ter o papel timbrado, né? Todos os documentos empresariais que nós estamos vendo tem que ter o papel timbrado. O título, o número do memorando, né? Como eu falei lá, o 01/2018, 02/2020. O remetente, ou seja, a pessoa emissora do documento, quem está emitindo, tá? O nome de destinatário, o cargo que ele ocupa, a indicação do assunto a ser tratado, local e data, texto bem explicado, e saudação final e assinatura, tá? Então, a estrutura dos dois é bem parecida. Na nossa atividade, vocês vão fazer, né, um memorando, né? Tem um tema lá, daqui a pouco eu explico para vocês, mas aqui eu já coloco para vocês o que pode fazer. Na fonte, Times New Roman ou Arial, tá? Tamanho 12. Espaçamento simples entre linhas, então tem toda a configuração aqui para vocês fazerem, tá? O papel A4, que é o papel padrão, o Chamex normal, né? Existem outros tipos de papel, A3, que já é uma folha maior, né? Carta, então tem vários tipos de papéis aí. As margens, ó, esquerda 3 centímetros, direita 1,5, inferior 1,5 de altura. Tá tudo aqui, tá? É só vocês configurarem. Isso aqui vocês já aprenderam lá nas primeiras aulas, tá? Então não tem dificuldade. Falando dos documentos, né, de criação, vamos falar também um pouquinho aí dos nossos recursos, né? Criou o documento, o que eu faço agora, professor? Eu salvo, jogo fora, deleto, o que eu faço? Então, nós temos várias opções, tá? Então, a primeira dela, a gente pode fazer o download para o nosso computador de vários formatos, né? O que nós chamamos de conversão, vamos converter. Porque nem sempre um documento que abre em um aplicativo, ele vai abrir facilmente em outro. O que acontece muito? Você chega, digita lá o seu trabalho lindo e maravilhoso, 10 páginas do trabalho para você levar para a escola, digitou no Word online, né? Ou no Word aí do seu computador. Aí o seu colega lá do seu grupo falou, manda para mim que eu vou imprimir. Só que quando ele foi abrir, ele abriu no Google Documentos. Normalmente, o que acontece? A formatação que você fez no Word, quando abre no Google Documentos, ele fica meio bagunçado, tá? Então, o ideal na hora de você salvar o seu documento é você exportar em um tipo de arquivo que seja comum, tá? Então, o Word, né, o documento natural do Word não pode ser editado no mesmo formato, porém, ele pode ser convertido, tá? Essa conversão acontece no momento em que você envia o arquivo original para o Google Drive. Ele faz a conversão. Nós temos o arquivo .docx, já é do Office mais novos. Os Offices antigos salvavam ainda em .doc, tá? Toma um pouquinho de caldo para você melhorar. Aí as configurações... Opa, não quero caldo, não. Vou pegar só um pouquinho. Deixa eu tirar o mute aqui. Tá? Ao enviar o arquivo .docx, ele faz essa configuração e faz a conversão automaticamente também, tá? Para fazer o download do arquivo, simples. Arquivo, fazer download como? Deixa eu abrir aqui um arquivo aqui do Google Documentos. Vamos abrir aqui. Abrindo aqui um arquivo comum. Então, aqui, né, eu faria arquivo, fazer download. Então, aqui, ó, eu consigo fazer o download no .docx, que são documentos que vão ser abertos no Word, tá? Formato Open Documentos ou ODT. Normalmente, esse tipo de documento, ele é aberto em programas do Linux, né? Formato RIC texto, RTF, formato PDF, que é um dos melhores para vocês fazerem isso, tá? Porque quando você manda um arquivo em PDF,
A maioria das pessoas não consegue editá-las, tá? Ele fica sem edição, ou seja, o seu documento fica do jeito que você formatou, tá? Ninguém vai mexer no seu documento, alterar o seu documento, tá? Além de ficar mais leve, você envia pelo celular, rapidinho você abre o PDF, né? Muitas pessoas têm o View, né? O Preview só do PDF, e isso facilita. Texto sem formatação, ou seja, ele não vai ter nada de tabela, ele vai abrir em TXT, que é o bloco de notas, né? Aquele bloquinho lá, bem sem formatação, sem opção de nada, tá? Pode salvar em .html, tá? Você pode salvar ele como uma página da web. Professor, eu consigo fazer uma página da web usando o Google Documentos? Consegue, tá? HTML a gente consegue fazer. Claro que não é simples, né? Fazer esse processo. Existem aplicativos e software que faz isso de maneira muito melhor, mas nós conseguimos também. Publicações EPUB, né? Para quem gosta de ler books aí. Então, você pode salvar aquele livro que você recebeu em documentos, né? Você pode salvar ele em .epub e jogar aí para o seu Kindle, né? Para os aplicativos, aparelhos que fazem essa leitura, tá? Então, aqui as opções que nós falamos, né? Falei agora para vocês, tá? Outra opção que nós temos também é enviar por e-mail. Fica muito mais fácil a gente fazer isso de dentro do Google Documentos, tá? A gente não precisa sair no e-mail para fazer isso, né? Do jeito que a gente está aqui, a gente pode vir compartilhar e você já compartilha aqui o seu documento, tá? Já coloca o e-mail. Então, tudo fica mais fácil, tá? Então, aqui a gente tem essa opção. Enviando por e-mail, tá? Menu enviar também como anexo, tá? Menu arquivo enviar como e-mail por anexo. Você pode enviar e compartilhar, tem várias opções aí, tá? Ele abre uma janela para que você coloque o destinatário, a gente vê ali o destinatário para qual e-mail você quer mandar, tá? Ainda temos aqui os históricos de versões. O que é isso? Toda vez que você for digitando seu texto ou digitando seu trabalho, você pode fazer alterações, tá? Essas alterações, vamos supor que você digitou lá umas 4, 5 páginas. Ixi, não era isso que era para mim ter feito, me passaram o conteúdo errado. Então, o que você faz? Ou formatou um texto do jeito que ficou horrível, a formatação, formatou também fonte tudo errado. Ele tem lá, você salva, né? Por exemplo, aqui fez o capítulo 1, salvou, ele começa um novo histórico. Então, quando você tentar ver esse histórico, você volta para o primeiro e apaga aquele que você fez. Então, é como se fosse o histórico da internet. Você olha ali as modificações que você foi vendo. Senão você ia ter que ficar com Ctrl Z a vida toda, né? E, por exemplo, se você fechou um documento, não dá mais para fazer o Ctrl Z. Né? Teria que selecionar tudo que você fez e apagar, ou algo do tipo. Então, o histórico de versões ajuda muito nisso. É simples. Arquivo, histórico de versões, tá? Aqui, só arquivo, histórico de versões. Como a gente não tem modificações, tá? Então, a gente não tem aqui histórico de versão disponível, tá? Publicar na web, nós podemos colocar o nosso arquivo na internet? Sim, tá? É um recurso bastante interessante. Porque a gente pode gerar um link, né, do nosso arquivo e colocar, por exemplo, direto dentro de um website. Porque toda vez que você fizer essa modificação dentro do Google Documentos, ele automaticamente, quando a pessoa for acessar seu site, essa modificação vai ter sido feita lá também, tá? Elas são interligadas aí. Tá? Simples também, arquivo. Vemos aqui, arquivo, publicar na web. Aqui ele vai gerar para mim um link, ó. E eu consigo, com esse link, compartilhar com todo mundo também e publicar no meu site, tá? Parte importante demais, a impressão, né? De todo documento que a gente digita que vai ficar salvo só no computador. Muitas vezes nós precisamos imprimir, né? Como os nossos currículos, entre outras coisas aí.
Professora, a impressão não é só mandar imprimir? Pessoal, em teoria, sim, você manda imprimir, tá? Vai lá, arquivo, imprimir, ou você pode dar um Ctrl P, tá? Ele vai aparecer as opções da impressora, só que ela tem muita coisa para ser configurada, tá? Vou dar aqui o Ctrl P, ela apareceu aqui para mim. Deixa eu tirar essa barrinha daqui para vocês verem melhor. Vou imprimir destino. No destino a gente vai escolher qual a impressora. Como no meu computador não tem impressora, você pode salvar como PDF. Quais páginas você quer salvar? Vamos supor que você tem 30 páginas, só que você só quer imprimir as 10 primeiras. Então, você vai botar aqui, ó, 1-10. Ele vai imprimir página de 1 a 10. Deu esse erro aqui, por quê? Está fora do limite, porque nós só temos uma página, tá? Eu quero imprimir a página 2, a página 5 e a página 7. Eu separo elas por ponto e vírgula e ela vai imprimir apenas essas páginas, tá? Então, aqui nós temos algumas outras opções. Quantas páginas por folha? Professora, tem como imprimir mais de uma página por folha? Sim, vamos fazer só um teste aqui. Só para vocês verem. Sem a quebra de página aqui. Tá? Seria aqui 2 páginas. Vamos imprimir. Ele já aparece aqui 2 páginas. E vamos supor que eu queira imprimir as 2 páginas numa só. Olha só o que ele fez. Ele virou a página, né, a folha, e colocou a página 1 aqui e a página 2 aqui. Virou como se fosse um livreto. Tá? Poderia ser mais páginas? Sim, tem a opção até 16 páginas. Só que ia ficar, ó, bem minúscula a letra, né? Isso aqui é só se vocês forem fazer cola para a escola. Aí vocês fazem nessa fonte aqui, mas não disse que foi o que eu falei não, viu? Então, você bota aqui, ó, página 1 para imprimir tudo bonitinho, tá? As margens, padrão ou nenhuma, tá? Que é para ficar aqui o texto nos limites. Por que as margens é importante? Porque na hora de imprimir, né, se ela tiver na margem padrão que é aqui, tudo que você botar que passar dessa margem, ela não vai ser impressa, tá? Então, tem que ter cuidado com isso aí. Tá no ponto, fez toda a configuração, você vai lá e imprimir. No meu caso, ele iria salvar porque eu não tenho a impressora instalada no meu computador, tá, pessoal? Mas é só dar o Ctrl P que ele vai fazer essa modificação aí, ou essa impressão. Outro recurso massa, cara, esse aqui, tá? Que é localizar e substituir palavras, tá? Vamos supor que a gente tem um texto aí, né? A gente fazendo um trabalho, tô lá falando, né? E citei o nome, escrevi o nome errado, sobrenome de alguém errado. Eu escrevi 100 páginas e citei o cara mais de 200 vezes. Pô, vou ter que ler o texto todinho, achar onde é que está o nome dele para fazer isso? Não. Nós temos um recurso, né, que é substituindo. Você vai escolher, tá, a palavra, ele vai localizar ela dentro do texto, né, que você escreveu errada, e vai substituir por aquela nova palavra que você quer. Então, foi muito mais simples, muito mais eficaz, tá? E localizar também fica massa. Tem vezes que, tipo, vamos supor na aula de vocês aí, né, do ensino médio, o professor te dá lá um texto, né, professor de biologia, de 15 páginas de texto e te dá um questionário para responder. Você vai ter que ler ele todinho lá. O professor está perguntando no questionário o que é fotossíntese. Você vai ter que ler tudo para saber onde é que está falando aquilo no texto? Não, pessoal, usem localizar, tá? Localizar, ele vai aparecer para você toda vez que tiver a palavra fotossíntese. Ou seja, já desocupou um tempo seu enorme de ficar lendo. Ele vai aparecer fotossíntese e você vê se é o conceito. Se não for, passa para outra, tá? Então, é uma ferramenta super, super eficaz, principalmente na hora de responder exercícios, né? Fazer pesquisas dentro de um texto, né? Você consegue localizar. No documento Google, você vai lá em editar, localizar e substituir e faz essa mudança. No Word Online já é na aba guia, tá? A página inicial.
Alguns me perguntaram, professora, vocês falam mais do Google Documentos do que o Word Online? Pessoal, porque o Word Online ele costuma dar umas bugadas, principalmente na hora que a galera está fazendo o login para acessar, tá? No Google Documentos é a ferramenta mais comum, por isso que a gente foca mais no Google Documentos, mostra mais no Google Documentos, mas o Word Online também a gente ensina, tá? Só que a facilidade maior é no Google Documentos, tá? Complementos, o que é os complementos? Nós podemos dar uma melhorada no nosso Google Documentos, tá? Nós temos algumas ferramentas, alguns complementos, tá? Que são úteis. Por exemplo, se eu não me engano, é o corretor ortográfico. Não tem ele diretamente no Google Documentos. Você vai lá e faz abaixo o complemento, ele faz a instalação. Já no Word convencional, né? Você já consegue encontrar lá sem precisar de complementos, tá? Fora outras ferramentas que você pode fazer dentro do Word, do Google Documentos aí. Então, você consegue fazer esses complementos, tá? Complementos, instalar complementos. Nós vemos aqui, ó, complementos, instalar complementos. Qual é a desvantagem? Porque a grande maioria aqui está em inglês. Então, você tem que saber mais ou menos o que ele faz ali, eu dar uma traduzida, tá? Nós temos aqui várias funções. Olha esse aqui que legal, Equation Editor, ou seja, para você digitar equações, né? Fazer um trabalho de matemática, você já viu tanto que é difícil você conseguir fazer as funções, potência, essas coisas? Então, aqui nós temos um complemento que te ajuda a fazer isso, tá? Então, aqui são todos complementos, ó. E tem um bocado. Aqui, se a gente for baixando aqui, complemento tem uma pancada, tá? Para instalar, você escolhe um, né? Deixa eu escolher esse aqui da fórmula aqui. Você vai escolher um. Instalar. Aqui ele tem a visão geral, ó. Tem a opinião dos usuários, né? Se presta mesmo ou não. Depois você vem aqui e clica em instalar, tá? Eu não vou instalar aqui no meu, porque eu... Perdão. Não vou instalar aqui só em questão de velocidade, para a gente não perder tempo. Cadê aqui? Voltar no slide. Esse é o último, beleza. Vamos para a nossa atividade, tá? Deixa eu apagar aqui. No nosso exercício de hoje, pessoal, o que rola? Nós temos aqui, cria uma circular, tá? O que vai ter essa circular? Um modelinho aqui, você pode fazer, né? Pode reproduzir essa daqui? Pode, numa boa, tá? Só que não me façam copiar a imagem e colar no Word, não. Tem que ser digitado e formatado, porque o que interessa pra gente é saber a sua formatação, tá? E tem uns malas aí que pega a imagem e cola lá, acha que a gente não vai perceber que é uma imagem, tá? A gente percebe sim, tá? Então, aqui, ó, papel timbrado, tudo bonitinho. E no memorando, tá? Deixa eu abrir aqui a atividade. Tá, ó, cria um memorando tendo como modelo que está na página 71 da apostila, que é parecido com esse aqui, mas a gente já colocou. Esse aqui é parte da apostila. Eu fiz o print dela e coloquei aqui para facilitar, tá? E nesse do memorando aqui, no memorando não, cadê, meu Deus? Perdi. Espera aí. Deixa eu abrir aqui de novo. 11. Aqui, ó. A circular, ela tem um tema, eu tinha até esquecido. Crie a circular informando Indique o Amigo. Vocês lembram da promoção do Indique o Amigo? Tá? Você indicou o amigo aqui na escola, ele se matriculou, você ganha R$50 de desconto na próxima matrícula. Então, o memorando que vocês vão, a circular que vocês vão fazer é informando isso, tá? Que quando acontece a promoção, eu vou até colocar aqui para vocês, na instrução, eu vou colocar o banner, tá? O bannerzinho aqui, ó, promoção indique seu amigo, indicou, ganhou, para facilitar aí a vida de vocês, tá? Eu vou colocar ele aqui dentro.
porque facilita. Adicionar. Tá? Que aí ajuda vocês a fazer. Professora, ficou pequeno, não tem problema, tá? Não precisa ser 60 linhas, não. Uma coisinha mais básica ali, tá? Só que lembrando, timbre, tá? Título e o número da circular. Deixa eu ver aqui no chat. Foi sem querer, tranquilo. A data. Professora, como eu faço isso? Tá? Então, ó, vocês vão lá no hoje, eu vou botar aqui, ó, logo Enet. Logo Enet, vou em imagens aqui. Vou pegar essa daqui, ó, tá? PNG. Copio, vou lá no meu documento e colo. Tá? Vou diminuir o tamanho para ela ficar timbrada. Aqui você tem a opção de deixar ela do lado de cá, deixar ela aqui no centro, tá? Então, aqui a gente tem essas opções. Tá? Vou deixar ela aqui no centro mesmo. Aí aqui a gente bota os dados da escola, né? Como eu não sei endereço de qual, vou botar só setor comercial. Setor comercial Sul. DF, telefone. Né? Você vai botar o telefone, que eu também não sei de qual não. Tá? Então aqui a gente já está começando a estruturar, né, a nossa circular. Ó. Aí ele pede para colocar depois o quê? O título e o número da nossa circular. A gente pode colocar a data lá também logo, né? Se for aqui, ó, 23. A data que a gente tem que colocar, o mês vai escrito, tá, pessoal? De junho de 2020. Lembrando, ó, formatação lá no cantinho. Aí o número 1/2020. Ó, não tem segredo, vocês vão só formatando. O título. Indique um amigo. Vou colocar lá no centro, ó, negrito. E aí você vai fazer a descrição. Lá no final, depois de digitarem, ó, seguindo aqui as nossas instruções. Cadê? Né? O assunto, a data, o texto final e saudação final e assinatura. Saudação final, normalmente a gente coloca atenciosamente. Atenciosamente. Para fazer a assinatura aqui, ó, você pode usar o underline, ó. Dá um enter. Aí você vai colocar o nome de vocês. Tá? E colocar o texto aqui da circular. Informamos que existe a promoção do Indique um amigo, indicou, matriculou, ganhou, tal. Vai criar o textinho de vocês aqui. Porque editor de texto não é só digitar, pessoal. Vocês têm que saber elaborar os textos também. Tá bom? No mais, é isso aí. Vou parar de gravar, tá? Parando aqui de gravar.